Jesus. Amém. Amém, amado. Senta, amado, em nome de Jesus. Só vou te pedir, só uma vez, para você olhar para o teu irmão e falar, não fala comigo. Amém? Já viu aquela plaquinha que tem lá no ônibus, fale com o motorista somente o indispensável? É mais ou menos assim, quando a gente quer ouvir a palavra, não deixa nada paralelo tirar aquilo que Deus quer falar ao teu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. O Espírito Santo essa noite vai trazer à tona, meu amado. Essa noite o Espírito Santo vai trazer sonhos que foram enterrados, projetos que foram perdidos, sonhos que foram perdidos, aspirações que foram perdidas. Essa noite Deus vai falar contigo. E a primeira palavra que Deus tem para você é de que Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar. Na palavra de Deus diz, meu amado, que um homem chamado Isaac se casa com Rebeca, um homem que tinha a promessa que vinha sobre o seu pai, chamado Abraão. Esse homem conhece o Deus de Abraão, seu pai fala a respeito desse Deus. Esse homem é fruto de um milagre. Esse homem, a mãe dele era estéril, não poderia ter filhos. E quando ele se casa com Rebeca, e Rebeca também não poderia ter filhos, também era estéril. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 24 de Gênesis, que Isaac orou pela sua esposa. Ele orou, um marido orou pela sua esposa. Maridos, esse homem orou pela sua esposa. E Deus abre o ventre dessa mulher e coloca 2 crianças no ventre de Rebeca. A Bíblia diz que essas crianças dentro do ventre de Rebeca, elas já lutavam entre si, elas lutavam uma com a outra. E ela fica ali preocupada com todo aquele movimento que acontecia no seu ventre, e ela vai consultar o Senhor, o que está acontecendo dentro dela, e o Senhor fala, tem 2 nações dentro de você, 2 nações, e uma nação servirá a outra. E a Bíblia diz que nascem essas 2 crianças. Quem são os filhos de Isaac e Rebeca? Jacó e Esaú. A Bíblia vai dizer que o atrito entre eles era tão grande que quando eles nascem, um já nasce puxando o pé do outro. Já existia ali uma celeuma entre esses homens. Jacó, ele recebe esse nome, e para o judeu isso tem uma importância enorme, o nome Jacó significa enganador. Então, com o nome desse, já dá para você imaginar como seria a vida desse homem, aquele que enganaria. E você vai observar que durante a sua vida, Jacó ele toma diversas atitudes que não agradam o coração de Deus, que são atitudes que vão fazer com que ele tenha perdas na sua vida. Guarda no teu coração, algumas atitudes que nós tomamos geram perdas. Decisões que nós tomamos geram perdas. A Bíblia vai falar que em um determinado momento o seu irmão estava com fome, o seu irmão era o primogênito, foi o que nasceu primeiro, apesar de serem gêmeos, mas ele nasceu primeiro. Tinha o direito de primogenitura, isso para um judeu, isso era muito importante, mas ele, por causa de uma fome, por causa de um cansaço qualquer, ele vai e vende para Jacó a sua primogenitura, e Jacó aproveita aquele momento de fraqueza do outro, para roubar uma bênção que era do outro, para usurpar o que era do outro. Então você já começa a observar que ele quer tomar vantagem em tudo. Hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas não querem perder, as pessoas querem ter vantagem
Em tudo, as pessoas querem ganhar de tudo, de alguma forma. Não importa o preço que eu vá pagar, não importa a minha dignidade, o que importa é eu chegar lá e conseguir e conquistar. Mas você vai aprender com Deus que nem sempre você querer conquistar, você vai ganhar. Muitas conquistas que você acha que está tendo são perdas enormes que você está tendo na sua vida. Muitas coisas são conquistadas à custa de muita tristeza. Muitos cargos são conquistados à custa da tristeza de outros. Muitas situações nós ganhamos, mas que outros perdem de uma forma com que a amizade, a comunhão já não fique mais a mesma. E era o que acontecia nessa família. Jacó engana seu irmão. Jacó perde a confiança do seu irmão. Jacó perde a admiração do seu irmão. Jacó perde o amor do seu irmão. Um pouco mais lá na frente, você vai ver que Isaac, já entrado em dia, já mais velho, ele decide abençoar mais uma vez o irmão de Jacó. E você vai observar que Jacó não vai enganar só o seu irmão, mas Jacó vai enganar também o seu pai. Ele rouba a bênção do seu irmão. O seu pai coloca, para quem não sabe da história, Jacó arma uma situação com a sua mãe, coloca lá um pelo sobre os seus braços, porque o braço do seu irmão era peludo, e ele vai até o seu pai, que já não conseguia mais enxergar, e o pai pensa que é Esaú, e o pai impetra a bênção sobre Jacó, pensando que estava impetrando sobre o seu irmão. E mais uma vez você vê esse homem roubando a bênção do seu irmão. A conclusão que a gente chega é que Jacó, ele tem um caráter duvidoso. É de alguém que não é confiável. É alguém que eu olho e falo, eu não quero ter como meu amigo, não quero ter essa pessoa do meu lado. E você vai observar que essas atitudes de Jacó levam Jacó em direção à solidão. Jacó traiu. Jacó, ele mentiu. Jacó roubou. Jacó perdeu a sua dignidade. Jacó conquistou a primogenitura, conquistou. Jacó conquistou a bênção do irmão, conquistou. Mas à custa de inimizade. Mas à custa, meu amado, de solidão, de desconfiança, de perda da confiança. Todas as suas atitudes o levaram a perdas. Parece que estava ganhando, mas não estava ganhando. Em um determinado momento, meus amados, vou fazer uma ilustração para vocês aqui. Alguns discípulos, eles tinham um mestre, e o mestre falou para eles, olha, peguem um balde, encham esse balde de água. Ele pegou aqueles discípulos dele ali, devia ter uns 4 discípulos, e ele falou, agora vocês enchem esses baldes de água, vocês têm que chegar lá no outro lado da colina. Cheguem lá e vocês têm que chegar lá com um balde com água. E esses discípulos, quando ele dá a partida, os discípulos saem, vão em direção à colina com um balde d'água, e vão correndo, um querendo passar o outro, para ver quem chegava primeiro lá. Quando chegaram lá, quase todos eles, todos chegaram, mas quase todos eles chegaram com os seus baldes vazios, sem água. Quando chegou lá, o mestre olhou para eles e falou assim, mas por quê? Por que esses baldes chegaram aqui sem água? Eles no meio do caminho foram se perdendo, as águas foram se perdendo, foram caindo. Ele falou, mas eu não pedi para ver quem chegasse primeiro, o que eu pedi era para que as águas continuassem nos baldes. Esse é o grande problema de nós. É que na direção do nosso alvo, é que naquilo que nos está proposto, nós não olhamos para aquilo que nós temos e vamos perdendo. Esses homens, eles tinham que chegar lá, mas não tinha necessidade de querer chegar para o primeiro. Isso vai começar a revelar o egoísmo, a competitividade,
a vontade de ser o melhor, a vontade de aparecer, a vontade de se dar bem em cima do outro, e no caminho vão se perdendo as águas. Você está entendendo o que eu estou falando, amado? Que no caminho que está proposto para você, não importa como o lugar que você vai chegar, mas é como você vai chegar lá. E que você não pode perder aquilo que é tão importante para você, aquilo que realmente te coloca como homem, como mulher. É muitos nessa caminhada da vida, nessa corrida da vida aqui figurada, vão perdendo a sua dignidade. Vão perdendo o respeito, vão perdendo a sua família, vão perdendo tudo, meu amado, mas a custo, ao preço, para chegar lá aonde eu quero chegar. A todo preço, ele quer chegar, não importa se eu vou pisar, não importa se eu vou magoar, não importa se eu vou destruir, não importa, eu quero chegar, meu amado, mas você vai chegar lá sem nada. Quantos hoje que têm a vida profissional estabelecida, ganham dinheiro, mas, amados, não têm família? Quantos que chegam onde queriam chegar, mas esqueceram daqueles que estavam ao seu redor e pisaram em todos? Guarda uma coisa no teu coração, meu amado, não importa a forma como que você, não importa o lugar que você vai chegar, o que importa é que você chegue lá com a tua botija cheia. É que você não perca aquilo que é mais importante na sua vida, que é a honestidade, que é a integridade, que é a sinceridade, que é a verdade, que é o seu caráter. Não importa se você vai chegar por último, mas que você chegue com dignidade, que você chegue com amor, que você chegue com respeito dos outros, que você chegue com as pessoas, olhem para você e vejam você como exemplo. Não adianta você conquistar se não tiver a mão de Deus sobre isso. Chega ao ponto dele conquistar mais coisas, mas ele perde a sua família. Não tem mais o convívio dos pais, sabe por quê? Porque seu irmão quer matá-lo, seu irmão não quer mais vê-lo, seu irmão quer acabar com a vida dele, porque ele o enganou. Adiantou ou não adiantou, perdeu o seu irmão. Perdeu o amor, perdeu a referência. Perdeu o porto seguro. As atitudes de Jacó levaram Jacó a perdas. Não tem mais respeito. E essa noite o Espírito Santo está te perguntando, aonde as tuas atitudes têm levado você? Será que as suas atitudes têm gerado respeito na sua família? Será que as decisões que você tem tomado está fazendo com que as pessoas olhem para você com dignidade? Ou será que você está vendo que você está ficando sozinho? Ou será que você é aquele que tem razão e ninguém mais tem razão, eu porque sou o certo? Sou eu que tenho a palavra, glória a mim, aleluia a mim, venha a mim o meu reino. Será que você é aquela pessoa que sempre está certa? Será que você sempre é a pessoa que tem sempre a palavra? Sabe de uma coisa, você deve ser insuportável. Porque nós erramos. E na nossa caminhada a gente precisa entender que às vezes para avançar a gente precisa dar 2 passos para trás. Às vezes eu preciso parar um pouco. Às vezes a minha caminhada está rápida demais, eu preciso parar e esperar aqueles que estão vindo atrás com mais dificuldades e caminharmos juntos. Porque não vale de nada, meu amado, eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não vale de nada eu conquistar tudo e não ter ninguém ao meu redor. E viver sozinho, e viver sem o respeito, viver sem dignidade. Será que você hoje pode estar nessa situação? Você tem entrado nesse lugar aqui, perdeu tudo. Suas atitudes levaram você a perdas, e perdas irreparáveis, porque existem perdas na minha vida e na sua vida que não tem conserto, que não tem como voltar atrás, porque se tentar voltar atrás vai estragar mais ainda. Já viveu isso? Já vivemos isso? Lógico que nós vivemos. E muitas vezes a gente não presta atenção que a gente está perdendo.
Muitas vezes, meus amados, com as suas pequenas atitudes, você está perdendo o respeito da sua esposa. Às vezes, por causa da sua ausência, você está perdendo o carinho dos seus filhos. Às vezes, por causa da sua inobservância, não observa o que está acontecendo dentro da tua casa, você está perdendo as pessoas. E a gente não pode perdê-las. Elas são importantes para mim e para você. As atitudes de Jacó levaram a perdas no relacionamento. Nossas atitudes podem levar a perdas nos relacionamentos. Nossas atitudes podem nos levar a perdas financeiras, podem. Quantas vezes nós não fizemos coisas erradas? Quantas vezes nós não administramos bem aquilo que Deus tem nos dado? Nossas atitudes podem ter gerado desconfiança nessas pessoas. Nossas atitudes podem fazer com que ninguém mais confie em nós. Ou nossas atitudes também podem demonstrar que nós também não confiamos mais em ninguém. Né? São dois lados. É um paradoxo. Será que você ainda continua dando murro em ponta de faca, achando que você sozinho vai resolver tudo? Jacó, a história de Jacó deixa muito bem claro que quando nós começamos a tomar atitudes que não são atitudes que condizem com a vontade de Deus, nós, ainda que pareça ter a aparência de bênção, nós estamos perdendo. E como você, meu amado, tem lidado com as perdas ao longo da sua vida? Fala sério. Não tem vontade? Tem vontade de, muitas vezes, da gente voltar atrás, da gente voltar no tempo? Fala a verdade. Talvez você fale assim, olha, irmão, eu queria voltar no tempo, eu sei que eu não faria conforme eu faço agora. Eu faria diferente. Quantos de nós, se tivéssemos aquela maquininha do tempo, nós não voltaríamos em determinado momento da nossa vida e faríamos completamente diferente? Será que nós faríamos completamente diferente? Será? Mas passou. Já deu. Aconteceu. E não adianta nós ficarmos ali chorando o que está morto, porque já morreu, já não tem mais como ter. E às vezes nós ficamos ali insistindo. E após esse homem tomar essas atitudes, ele foge para o deserto, ele vai para a família, ele vai em direção a Labão, que era parente dele, um tio dele. Ele tem que sair da sua casa e ele vai para o deserto. Está sozinho. Tem mais ninguém com ele, meu amado. Depois de fazer aquilo tudo, ficou sozinho. Está sem eira, nem beira. Com a mão na frente, outra atrás. E eu quero te fazer uma pergunta, está sem eira nem beira? Para onde tuas decisões têm te levado, meu amado? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com a sua vida espiritual? O que você tem feito com a sua família? O que você tem feito com a sua vida profissional? O que você tem feito em relação aos outros? O que você tem feito em relação à igreja? Eu só sei de uma coisa, meu amado. Jacó perdeu tudo. Jacó perdeu tudo. A Bíblia diz que ele vai para o deserto. E quando ele chega num determinado local, ele pega uma pedra e faz dessa pedra o seu travesseiro. E ele fecha os seus olhos e tem um sonho, e nesse sonho ele vê os anjos subindo e descendo sobre aquele local. E naquele momento Deus se revela para Jacó. Jacó perdeu tudo. Mas Deus encontra Jacó. Deus encontrou Jacó. Jacó perdeu tudo. Deus o encontra. Agora Jacó tem tudo.
Talvez você com o teu senso de justiça, eu com o meu senso de justiça, pudéssemos falar, mas ele merece. Depois de tudo que Jacó fez, Deus o encontra e agora Jacó tem tudo. Amado, brinca com Deus, mas quando o homem encontra com Deus, ele tem tudo. Quando Deus encontra o homem, um com Deus é maioria. Um com Deus faz a diferença. Um com Deus tem tudo restituído. Um com Deus o passado não o condena mais. Um com Deus, eis que novas coisas foram feitas. Eis que tudo se fez novo. Deus permite perdas na minha e na sua vida para Ele nos encontrar. Deus permite que venhamos a perder para encontrá-lo. É por isso que você às vezes não entende algumas perdas que acontecem na sua vida. E Deus permite perder, sim, para você enxergá-lo em meio às perdas. Ele falar, o que você perdeu diante de mim não é nada porque você me encontrou. Você tem tudo. Nós temos tudo quando temos Deus. Me abandonaram, Deus me encontrou, eu tenho tudo. Me perseguiram, Deus me encontrou, eu tenho tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que se revela no momento mais improvável de nossas vidas. Ele se revela. Escuta uma coisa, homem. Escuta uma coisa, mulher. Você entrou aqui essa noite e você estava achando que isso não ia acontecer. Mas é nesse momento improvável que Deus te fala. Eu estou te encontrando esta noite. Eu estou me revelando. Você perdeu, mas eu te achei. Eu sou o seu tesouro, eu estou contigo, para onde quer que tu fores, eu estarei contigo, eu farei você voltar, e quando voltar, vai ser tudo diferente. Esse é o nosso Deus. Eis que estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia, aleluia, mas eu não mereço. Amado, pode fazer a objeção que você quiser, Deus não quer nem saber, Ele continua te amando. Pode falar o que você pode mostrar o teu currículo para Deus. Deus só vai ver o sangue de Jesus sobre o seu currículo, justificando você, meu amado. Isso não tem preço. Isso é graça de Deus. Isso é relacionamento. Isso é favor imerecido. Isso é Deus falar, você não merece, mas o meu filho merece ser glorificado na sua vida. E você vai ver aqueles que te acusavam, aqueles que falavam de você, aqueles que falavam mal de tu. Olha, vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Esse é o nosso Deus, que se revela não é para você apenas ser mais um, mas se revela para mudar o curso da sua história, para mudar o rumo da sua vida. Isso é relacionamento, é Deus falar contigo. Assim, Vanderleia, eu estou de mãos dadas contigo. Eu estou de mãos dadas com você. Irmãos, não tinha pretexto, não tinha motivo, não tinha nada. Aquele homem tinha feito o que tinha feito, estava ali desgraçado na vida dele, e esse Deus vem e se revela para esse homem e fala essa palavra. Irmãos, quem tentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem vai entender a mente do Senhor? Eu não vou entender, você não vai entender. Todas as vezes que eu ou você nos levantarmos para acusar alguém, todas as vezes que nós nos levantarmos para falar mal de alguém, todas as vezes que nós nos levantarmos para julgar alguém, se levantará uma barreira enorme chamada graça. Pode jogar o que for, vai bater nessa barreira chamada graça. Esses dias eu ouvi uma palavra, uma mensagem que impactou meu coração esses dias, de um pastor, não sei o nome dele,
Mas ele falando que o paraíso foi inaugurado com um ladrão, irmãos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é esse amor? E você não se acha merecedor? E você, amados, muitas vezes fica achando que você tem que fazer, você tem que ficar bom para vir para a igreja. Você tem que consertar a sua vida para depois vir para a igreja. Para, isso aqui é lugar de conserto, isso aqui é hospital, isso aqui é lugar que todos nós estávamos doentes e somos curados pelo Senhor. Não pensa você que você vai resolver a tua vida lá fora e vai chegar aqui para ser santo. Não, você vai entrar aqui cheio de problema, cheio de pecado. E aqui o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Aqui, como eu falei hoje à tarde, amados, Deus não está aqui para resolver problemas da sua vida. Deus não resolve problemas, Deus resolve pessoas. Deus transforma pessoas. Deus justifica pessoas. Deus não justifica problemas, circunstâncias adversas. Deus transforma homens e mulheres. Porque quando você é transformado por Ele, pode vir o que for, pode vir acusação, pode vir afronta, pode vir luta. Eu estou com Ele e eu tenho certeza de que Ele está comigo. Eis que estou contigo. Eis que estou contigo. Ele está falando com quem? Ele está falando com Jacó. Jacó, eu estou contigo, rapaz. Palavra, irmão, fala a verdade. Aí você vai falar assim, poxa, se Deus falasse isso comigo, como falou para Jacó, mas não está falando contigo agora, não? Está falando com você agora, não? Que está contigo, não? Eis que estou contigo. Vamos destrinchar um pouco essa frase que Deus dá para esse homem que não merece nada, né? Esse homem chamado enganador. Esse homem que fez o que fez. Às vezes eu fico olhando as pessoas querendo julgar a igreja, né? Hoje agora existem os críticos, aqueles que sentam no sinédrio para falar mal de igreja, para falar mal de pastor, para falar mal de culto, para falar mal de pregação, para falar mal de doutrina, para falar mal disso, daquilo. Amados, podem falar o que quiser, mas Cristo morreu pela igreja. E a igreja, ela não é perfeita, eu não sou perfeito e você não é perfeito. Mas nós somos aperfeiçoados por Ele, sim. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. A certeza que Deus está contigo, isso não pode mais haver dúvidas, amado. Essa noite não tem como você ter dúvidas de que Deus não está com você. Porque às vezes a gente só tem a impressão, é uma coisa religiosa, uma coisa que vem da nossa herança, né? Na nossa herança lá de Roma, de acharmos que Deus, de que nós, quando nós estamos aparentemente sem pecado, e quando nós pecamos, quando erramos, já parece aquele castelo, né? Foi jogado assim por terra. Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele estaria com a sua igreja. Com problema ou sem problema, com dificuldade ou sem dificuldade. Ele estaria com a sua igreja. E a palavra de Deus diz que eu te guardarei por onde quer que fores. Eu te guardarei. Está dizendo o seguinte, olha, eu estou me pondo em guarda. É como se fosse aquele segurança. E eu estou me pondo em guarda. A Bíblia vai dizer que o guarda de Israel, ele não dorme. Horas por dia sem parar. Deus guarda. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a respeito dos outros, ao nosso respeito. Isso significa que às vezes você está andando por aí, Deus está te guardando e você nem sabe. Que às vezes você entrou aqui na casa de Deus hoje, como um visitante, Deus te guardou de acontecer algo terrível lá fora.
Esse é o nosso Deus. Ele diz que está conosco e nos guarda para onde quer que nós formos. Não importa aonde eu for, se seja bom, se seja ruim, se seja perigoso ou se seja um lugar calmo. O que eu entendo é que Deus me guarda em qualquer circunstância. Deus me guarda. Ele diz que Ele me esconde nele. Se Ele é meu guarda, Ele está dizendo o seguinte, olha, se esconde em mim. Se esconde em mim. Jesus olha para Jerusalém e vai falar exatamente para Jerusalém. Olha, Jerusalém, 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 que mata os seus profetas. Como eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Isso é cuidado. Isso é cuidado, Fabinha. Deus tem cuidado contigo. Cuidado. Já viu quando o pintinho tenta sair da asa? Ela faz assim com a asa. Eu tenho uma cachorra que tem um filhote agora. Ela deixa eu chegar perto. Irmão, a outra cachorra tenta chegar. Mas ela dá cada bocada na cachorra. A outra vai até com boa intenção. Eu fico pensando, sabe, se um animalzinho tem esse cuidado, amado, imagina Deus conosco. Deus vai falar na tua palavra, poderia uma mãe esquecer-se do seu filho? Ainda se houvesse essa possibilidade de uma mãe se esquecer do seu filho. Todavia, porém, entretanto, eu nunca me esquecerei de você. Eu nunca me esquecerei de você. Esse é o zelo que o Deus de Israel tem pela sua igreja, tem pelo seu povo. Às vezes nós temos uma noção de que estamos desamparados, de que estamos sozinhos, de que estamos num deserto. Às vezes nós temos até a visão de anjos subindo e descendo, mas esquecemos da promessa que Deus diz: eu estou contigo por onde quer que você fores, eu te guardarei, eu estou contigo. Não esqueça dessa promessa, meu amado. E aonde você estiver, por pior que pareça a circunstância, por mais difícil que seja, talvez você esteja no deserto da enfermidade, talvez você esteja no deserto do divórcio, talvez você esteja no deserto da inimizade, no deserto da fofoca, da maledicência, não sei qual deserto você esteja, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor te guarda. Nesse deserto que você está essa noite, o Senhor está se revelando, assim como Ele se revelou para Jacó, o Senhor está se revelando para você, que é o Deus que guarda, que é o Deus que zela, que é o Deus que peleja. Por pior que pareça o lugar que eu estou, por pior que pareça a circunstância, Deus vai falar para você o seguinte: olha, você não está lá nesse lugar, você está em mim. Porque quando nós estamos nele, guardados por Ele, nele, aglutinados com Ele, misturados com Ele, não importa aonde quer que eu esteja, esse lugar é do Senhor, porque Deus está comigo. Eu posso estar no pior emprego aos olhos humanos, rodeado de pessoas que não querem Deus, mas naquele lugar eu estou nele e Ele está em mim. Você consegue entender isso? Quando ele diz que aonde quer que Jacó fosse, ele iria guardá-lo, porque não importa se fosse na casa de Isaac ou na casa de Labão, onde ele seria tratado. Aonde quer que ele estivesse, por pior que fossem as intenções contra Jacó, Deus as converteria em bênçãos. Deus trataria, sabe por quê? Porque Jacó tinha promessa desde o ventre da sua mãe. Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para mim. Deus tem certeza que Deus liberou uma palavra de promessa para você, amado. E Deus se lembrou da promessa que Ele tinha feito lá no ventre da mãe: olha, o maior servirá ao menor.
vai sair uma grande nação aqui. Vão sair 2 grandes nações. Tinha promessa para ele. Não poderia passar em branco, porque Deus não deixa passar em branco as suas promessas. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E naquela mesma terra que Jacó está, Deus dá a palavra final naquela frase. Né? Ele vai dizer que está com ele, que guarda, que quer que ele, para onde quer que ele for. Mas Deus faz uma promessa interessante. Eu vou fazer você voltar a esta terra. Você vai, mas você volta. Você vai, mas você vai voltar para o lugar da promessa. Você vai ficar longe da promessa, mas a promessa está aqui te esperando. Guarda uma coisa no teu coração, meu amado. Talvez pareça que você esteja longe da promessa. Talvez você esteja no processo de Deus. Deus forjando você. Deus forjando o seu caráter. Para você voltar e conquistar aquilo que Ele te prometeu. Para você voltar e ter aquilo que Ele falou ao seu coração. Ele vai dizer para Jacó, Jacó, tu vai voltar aqui, mas você vai voltar diferente, você não vai voltar o mesmo. Porque do jeito que você está, do jeito que você é, não dá para conquistar agora. Deixa eu te colocar na casa de Labão, lá você vai ser tratado, tu vai ficar lá um tempo, mas quando tu voltar, você vai ser um novo homem. Isso já estava no coração de Deus, e é isso que Deus está fazendo contigo. É isso, Deus está te levando para lugares que você não está entendendo, meu amado. Deus está levando você para lugares que você fala, poxa, mas eu não, por que eu estou aqui? Entenda uma coisa, a terra da promessa, ela está próxima. Isso vai acontecer na tua vida. Tu vai voltar aqui, mas a história vai ser diferente. Fala para o seu irmão, a tua história vai ser diferente. Fala para o outro do outro lado, a sua história vai ser diferente. Sabe que história diferente é essa, amado? Aonde havia inimizade, vai haver amizade. Aonde havia contenda, vai haver comunhão. Tu está pensando que terra da promessa é só terra que vai te dar? Terra da promessa é lugar de comunhão. Terra da promessa é lugar onde Deus reina. Terra da promessa é reino de Deus na minha vida e na sua vida. Terra da promessa é você ser crente como Jesus é. Terra da promessa, meu amado, aonde havia roubo, vai haver restituição. Lembra que eu falei que ele ia, mas voltaria? Isso tudo ia ser resolvido. Sempre quando Deus quer nos dar algo, sempre quando Deus quer nos promete algo, sempre quando Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida, os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos propósitos. Os propósitos de Deus são muito mais sublimes que os nossos propósitos. Os propósitos de Deus são muito mais honestos do que os nossos propósitos. Os propósitos de Deus são muito mais sinceros do que os nossos propósitos. Sabe por quê? O pensamento de Deus não é como o meu pensamento. Ele vai dizer na sua palavra que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, onde havia infidelidade, vai haver dignidade, vai haver fidelidade. Aonde havia corrupção, vai haver honestidade. Aonde havia divisão, vai haver comunhão, vai haver união. Na verdade, amados, tudo isso que Deus fez na vida de Jacó, esse encontro que Deus teve com Jacó, era para consertar algo que ele tinha feito errado lá atrás. Pensa que Deus deixa batido o que nós fazemos? Não, amado. Deus é Deus que trata o nosso coração. Ele até permite que algum tempo passe para nós sermos forjados por Ele, para suportar o que nós precisamos fazer. Mas Ele é Deus na nossa vida, e Ele é soberano, e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele é contigo, e Ele diz que não vai te deixar enquanto não se cumprir o que Ele prometeu. Ele vai insistir. Eu não te deixarei. Eu farei você voltar a essa terra. Tinha guerra, agora tem paz. Tinha roubo, agora tem restituição. Tinha perda, agora tem ganho, porque essa terra vai ser sua.
pois eu não te deixarei. Giovanni, Deus está falando para você, eu não te deixarei, Giovanni. Pode voar por aí, mas você não sai dos olhos de Deus, não. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Quando Ele diz que Ele não vai desistir, que Ele não nos deixará, é que apesar de nós, Ele não desiste de nós. Nós cantamos aqui, Ele não desiste. Mais uma vez, nós cantamos Ele sim. Para. Tá. Como que começa esse louvor? Não importa o que você quê? Não é isso? Ele conhece o interior, ele sabe que o teu interior não é bom, não. Ele conhece a tua natureza. É por isso que ele vai falar na palavra dele, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Esse é o Deus que nós pregamos, é o Deus incondicional, é o Deus que ama os seus filhos, é o que nós chamamos de Abba, Pai, Paizinho, o Pai Nosso. O Deus que ama os seus filhos. Eu tenho certeza, meu amado, que você faria de tudo pelo seu filho. Eu tenho certeza que o seu filho erra. Eu tenho certeza que o seu filho às vezes te incomoda. Eu tenho certeza que o teu filho às vezes faz coisas que você não gosta e que você tem que chamar a atenção. Eu tenho certeza que às vezes você dá umas palmadas no seu filho, não é verdade? Não é? Mas não é preciso? A Bíblia fala isso. Para não afastar do nosso filho a vara. Mas você ama. Porque quem corrige, ama. Porque quem corrige, ama. Quem ama, cuida. Quem ama, não abre mão. Quem ama, não deixa. Quem ama, não desampara. Quem ama, é o nosso Pai, amado. Esse é o nosso Pai. É o Pai que nos ama. Independente de nós, apesar de nós, Ele continua sendo o nosso Pai. Eu não te deixarei. Até que haja cumprido. Até que haja cumprido o que eu te prometi. Enquanto não se cumprir, não deixo. Não vou te deixar. Vai se cumprir, os meus propósitos vão se cumprir na sua vida, diz o Senhor. Vai se cumprir sim. Tu podes ficar adiando. Tu podes ficar protelando. Mas os meus propósitos, na minha soberania, vão ser cumpridos na sua vida. Queira você ou não, eu te chamei, tu és meu. Isso é Bíblia. E quando Deus libera uma palavra para mim e para você, não adianta, porque essa palavra ela tem poder. Isaías capítulo 55, 11, ele vai dizer, assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para ele vazia. Deus não coloca palavras ao vento, quando Ele lança a sua palavra, essa palavra faz a diferença na sua vida. Assim será a minha palavra, ela não vai voltar vazia, mas fará o que agrada a você? Não. Fará o quê? O que me agrada. É por isso que foi falado aqui, evangelho não é sobre mim, evangelho não é sobre você, evangelho é sobre Deus, é para Deus. É para cumprir os propósitos de Deus, não os meus propósitos. E cumprirá com êxito todo o propósito da minha missão. Isso é Isaías 55, 11. A palavra dele não vai voltar vazia. Se ele prometeu, vai se cumprir. Se ele prometeu, a minha vida vai ser transformada. Porque quando Deus entra na história, não tem como ficar a mesma coisa. Esse é o nosso Deus. Não vai ficar a mesma coisa. Fala para o teu irmão, irmão, não vai ficar mais a mesma coisa não.
Fala sorrindo, porque vai acontecer. Não vai ficar mais a mesma coisa não, vai mudar, irmão. Essa palavra já entrou aí. Essa palavra está junto de ti. Essa palavra é para você receber e você aplicar na sua vida. Deus tem promessa para quem aqui, amado? Tem para mim, tem para você? Amém. Deus tem promessa para a igreja, Deus tem promessa para a sua igreja. Deus prometeu vida abundante. Deus prometeu o seu reino para a sua igreja. Até que haja cumprido o que eu te prometi. Você cansa, mas Deus é incansável. Deus é incansável, Ele vai ficar ali, batendo. Tem um louvor que fala assim, aquele que começou... Tem mais de 15 anos de crente aí, tá cantando, hein? Ele é... Não descansará. O que, amado? Enquanto terminado, não vivo do que vejo. O que, amado? Sim, Ele é fiel. Ele é fiel. Pode parar, amado. A gente canta depois. Mas Ele é fiel. Ele é fiel, guarda isso no teu coração. Ele é fiel, Ele é incansável, Ele não dorme. Ele lá em Jeremias vai dizer que Ele é o Deus que vela pela sua palavra para ela cumprir, para ela ser cumprida na nossa vida. Sabe o que é velar? Você já viu alguém velar alguma coisa? Velar é aquele que fica acordado olhando. Esse é o que vela pela sua palavra. Se Ele liberou essa palavra, Ele vai olhar para essa palavra e vai dizer, essa palavra vai se cumprir na vida do Juninho, essa palavra vai se cumprir na vida do Leandro, do Zito, não importa, essa palavra vai se cumprir porque eu estou velando, eu estou de olho nela e ela vai se cumprir. Aleluia. Esse é o Deus que não dorme, é o Deus que não se apressa, mas é o Deus que vela pela palavra. E agora o mais interessante é que ele recebe essa palavra, glória a Deus, aleluia. Aleluia, vou agora para a casa de Labão, cheio de promessa, e chega na casa de Labão, o que acontece, irmão? É prova, né? Ele se apaixona por uma, mas Labão dá outra. Ele luta mais 7 anos, no final das contas ele fica uns 15 anos lá, na prova lá, sendo provado, sendo vilipendiado, sendo roubado, sendo traído. Mas ali Deus estava tratando o caráter de Jacó. O fato de Deus ter promessas contigo, o fato de Deus te prometer algo, isso não vai te isentar de você passar por privações. O fato de Deus falar que vai cumprir alguma coisa na sua vida, isso não quer dizer que você não terá o seu caráter forjado para que isso aconteça. É bem provável que você esteja passando pelo fogo para você receber essa bênção. Lembra que Jacó deixou uma família destruída? Porque provavelmente logo depois Isaac morre, mas Rebeca já não tinha tanto respeito de Isaac, porque ela fez errado, né? Ela mancomunou ali com Jacó. Imagina o coração de Esaú, que por mais que ímpio que ele fosse, mas ele viu o seu irmão tirar muitos sonhos dele ali, decepcioná-lo bastante. E é difícil nós lidarmos com a decepção, não é verdade, irmãos? A Bíblia diz que o coração de um irmão ofendido é como uma torre forte, é como algo fortificado, que é difícil de se romper. Você já encontrou com alguém que está magoado? Você já encontrou com alguém que está decepcionado e é difícil de você falar qualquer coisa, porque se cria uma fortaleza. E fortalezas elas são criadas exatamente para que nada entre lá. E é difícil demais. Então eu fico imaginando o que aquele homem sente no seu coração, porque ele já está sendo tratado ali, ele enriquece na casa de Labão. Mas ele decide no seu coração de que já era hora dele tomar posse daquilo que Deus tinha prometido para ele.
Quem aqui quer tomar posse daquilo que Deus tem prometido para você? Aleluia. Então encare os fatos. Encare Esaú. Encare o que está decepcionado contigo. Encare aquele que está triste com você. Encare aquele que você fez mal. Vá em direção a ele. Essa palavra, eu sei que essa palavra dói no nosso coração. Mas as bênçãos de Deus não acontecem na minha vida e na sua vida, meu amado. Enquanto algumas atitudes, lembra das atitudes que eu te falei que geram perdas? Enquanto algumas atitudes não forem tomadas, atitudes que formam ganhos na nossa vida, que acrescentam na nossa vida, e Deus espera que essas atitudes sejam tomadas. Aí você vai falar para mim assim, irmão, mas é difícil eu passar por isso. É difícil de eu lidar com algumas situações que para mim são intransponíveis. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus está cuidando disso. Deus também está cuidando disso, amado. Deus também, crê nisso, que Deus também está cuidando disso. Se essa palavra foi liberada essa noite para você, é porque Deus está interessado nisso. Na verdade, Deus está interessado nisso. O que acontece, meu amado, é que esse homem, ele decide voltar para sua casa. E agora? Vou ter que encarar Esaú. Vai ser difícil demais. Vai ter luta. O cara vai querer me pegar. Esaú vai querer me matar. Como é que estão as coisas lá? Nem sei como estão as coisas. Porque quando a gente tem problema com alguém, a gente costuma fazer o quê? Se afastar. Só acompanha pela rede social. É isso, irmão? A gente não quer nem saber da vida do outro. Mas Deus falou ao coração de Jacó, Jacó, tu tem pendência. Jacó, vem cá. A terra que tu vai prometer, Esaú está lá. A terra que tu vai conquistar, Esaú está lá. Esaú está no meio do caminho dessa terra. Tu vai ter que passar por ele. Deus vai fazer você passar por lugares que você não queria passar. Deus vai fazer você passar pelo vale da humilhação. Porque Jacó tinha que se humilhar agora para Esaú. Deus vai fazer você passar por lugares que não são populares para você, para o seu coração. Mas você vai passar por esses locais. E a Bíblia vai dizer, meu amado, que antes disso acontecer, Jacó vai para um local. E ele está num riozinho pequenininho ali ele tem um encontro com o homem. E ele começa pela noite a lutar com esse homem, e ele entende que esse homem é a própria presença de Deus ali. E ele começa a lutar com esse homem. E ele passa a noite inteira em luta com esse homem. Esse homem toca ali na juntura, lá na ruptura ali da coxa dele, e a partir daquele ali, ele passa a mancar, porque o homem, quando tem um encontro com Deus, ele passa a andar diferente. Essa é a marca de Deus quando nós lutamos com Deus. E ele fala para aquela teofania, para aquela, ali a manifestação de Deus, ali fala, olha, enquanto a minha bênção não tiver, eu não vou te largar. Enquanto não mudar o quadro, eu não vou te largar. Aí o homem olha para ele e fala assim, olha, como lutaste comigo como um príncipe, você não será mais um enganador, você será um príncipe. Chega de Jacó, hoje você será chamado de Israel. A partir de hoje o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com o teu Deus. Cadê os Israéis aqui, amado? Cadê homens e mulheres que lutam com Deus, que lutam com Deus, que não desistem, que não jogam a toalha, que quando vem uma situação que precisa ser consertada, ele não foge, ele vai lutar com Deus sim.
E não vai largar Deus enquanto aquela situação não for definida na vida dele. Ele vai lutar com Deus, porque precisa dessa bênção. Eu preciso da comunhão com Esaú. Eu preciso da comunhão com o meu irmão. Eu preciso que essa situação seja resolvida. Eu preciso dessa bênção. Eu não vou desistir, porque eu estou indo em direção àquele que está me odiando. Deus não deu nada para Jacó, Deus transformou Jacó. Às vezes você fica pedindo e Deus deixa, meu amado, Deus deixa você jogar essa isca, deixa você pedir e Deus está te transformando. E Deus está te transformando. Tu está pedindo, mas eu estou transformando o seu caráter. Tu está pedindo, uma hora você vai parar de pedir e você vai começar a lutar comigo. Você vai começar a entender o que é intercessão. Você vai começar a entender o que é ter intimidade comigo. E você vai parar com esse negócio de ficar apenas pedindo. Você vai entender que você precisa ser príncipe. Jacó agora vai na direção e ele cria estratégias para ir em direção ao seu irmão. Aí você vai falar para mim, mas e aí? Como que seria? Seria briga, luta? E ele cria toda a estratégia para que isso não acontecesse. Guarda uma coisa no teu coração, não haveria luta nunca entre Jacó e Esaú, porque homens que lutam com Deus não lutam com homens. Homens que lutam com Deus nunca vão lutar com homens. Homens que têm intimidade com Deus não lutam com homens. Não entram em questões pequenas com homens. Homens que lutam com Deus, lutam com Deus. Homens são alvos das nossas orações. Homens são alvos das nossas comunhões. Homens são alvos das nossas orações. Aí você vai falar assim, essa história é de Jacó, não é minha. Não, não. A história de Jacó é a minha história e a sua história. Você não diferencia de Jacó, eu não diferencio de Jacó. Você não diferencia. Você é como Jacó. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que Deus olhou para cá e não viu um justo, não viu um justo sequer. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que se nós não aceitarmos, se nós não Deus, eu preciso ter a minha vida transformada por Deus. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Deus levou Jacó para um lugar muito longe. Muito longe. Deus faz Jacó voltar lá para a Mesopotâmia, lá bem longe. Lá para a terra dos pais de Abraão. E às vezes você fica achando que Deus está te levando para lugares longe. Que você não prospera a sua vida. Porque você está num lugar que não é o seu lugar. Entenda uma coisa, meu amado. Longe do que você acha o ideal para a sua vida, porque o ideal para ele era estar junto da sua família. Longe do que você acha ideal para a sua vida, lá nesse longe, Deus vai fazer você prosperar nessa terra. Deus fez Jacó prosperar nesse local. Deus mostrou para Jacó que não importava o lugar onde ele estava, que Deus estava com ele. Deus fazia Jacó prosperar aonde ele estivesse. Aonde ele colocasse as suas mãos, os animais que ele pegasse, tudo sempre iria prosperar na vida de Jacó, porque quem era o tesouro de Jacó era o seu Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Gostaria de convidar os músicos aqui. E que você falasse com Deus. A palavra que o Senhor tem para você é muito clara. Você não é diferente de Jacó. E essa noite Deus te encontrou. No seu deserto, Deus te encontrou. Guarda no seu coração e fale consigo mesmo agora. A história de Jacó é a história da minha vida. A história de Jacó é a história
Deus que decidiu salvar Jacó. É a história do Deus que, em sua soberania, por puro mérito de Deus, não de Jacó, por pura graça, Deus decide tratar a vida de um homem como eu e como você. Assim foi Jesus, amado por mim e por você. Nós não merecíamos. Jesus olhou lá do céu e decidiu vir e salvar a mim e a você. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo habitou entre nós. Se fez como um de nós.